Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, mais um vídeo aqui no canal. Desta feita, quero trabalhar com vocês a estruturação do sermão, ok? Você sabe exatamente como fazer tal coisa? Fazer a estrutura, e lembrando que antes que você possa pensar na estruturação do sermão, você precisa pensar a respeito do tipo de sermão que você quer utilizar. E aí só é possível tal coisa quando você olha para o texto, porque é o texto que vai me indicar que tipo de sermão eu vou utilizar. Eu não posso olhar para o texto e falar assim: este texto eu quero utilizar o tipo de sermão textual na sua forma natural, sendo que o texto não me possibilita isto. Então, vamos para algumas dicas aqui a respeito da estruturação do sermão, ok? Vamos lá para a tela. Mas antes de eu colocar na tela para vocês, eu quero dizer o seguinte: você é inscrito aqui no canal? Caso negativo, se inscreva, compartilhe os vídeos do canal, assista aqui dentro do canal, maratone por aqui, que tem muitas dicas a respeito de pregação, homilética, hermenêutica, e não se esqueça de ativar o sininho para que quando eu publicar outro vídeo você possa também aí a ser notificado, tá bom? E não se esqueça dos comentários. Tem dúvida a respeito da matéria? Coloque aí, de repente a tua dúvida se torne um novo vídeo, tá bom? Então, vamos lá, Pastor Denilson Lemes aqui com vocês e vamos para a tela. Muito bem, eu trouxe aqui para vocês, então, essa pergunta: vamos estruturar um sermão? Legal. O que é, então, o estruturar o sermão? Como colocado aqui, dividir o texto bíblico em tópicos para facilitar a entrega da mensagem. Eu sempre estou dizendo aqui com vocês que quando nós recebemos a mensagem da parte do Senhor, a mensagem para nós, ela está claríssima. Porém, na hora que nós vamos transmitir essa mensagem, ela não chega tão clara assim para os nossos ouvintes. Para tanto, nós temos esse recurso do esboço do sermão, que nada mais é do que um roteiro, para que você não se perca na fala, você não desperdice tempo e você aproveite o máximo possível das mensagens ali do texto, as principais mensagens que você precisa lembrar na hora. E por último aí, também facilitar para o teu ouvinte que ele entenda perfeitamente aquilo que você está falando. Por exemplo, aqui nesta aula que eu estou dando para vocês, eu tenho os tópicos que eu estou apresentando para vocês. Perceba, a partir desta frase que eu coloquei aqui, olha quanto eu já comentei. Por quê? Quando eu li com vocês essa frase, já me vem à memória aquilo que eu preciso falar a respeito desse ponto. Aqui é um exemplo de como você tem os tópicos do seu sermão. Então você, na hora, você bateu o olho nesse tópico, como eu estou fazendo aí, eu me lembro daquilo que eu tenho que falar. Assim eu não me esqueço. Já imaginou se eu tivesse que falar com vocês aqui sem esse recurso que está aqui? Seria mais difícil. É possível, mas mais difícil. Agora vamos seguir aqui. Portanto, a primeira coisa a se fazer é escolher o tipo de sermão a ser utilizado. Aqui nós já estamos pressupondo que você já tem o texto, tá bom? Você já escolheu o texto, já está de posse dele, e agora você vai fazer a escolha do tipo de sermão que você vai utilizar. Quais são os tipos de sermões mais comuns que nós temos? Coloco aí para você. O primeiro é o temático, o segundo é o textual e o terceiro é o expositivo. Quero lembrá-los que o textual, ele ainda tem três formas que nós podemos trabalhar com ele. No textual, eu tenho a forma natural, eu tenho a forma
analítica e eu tenho uma forma sintética. Na forma natural, o próprio nome já diz, é como o versículo se apresenta para nós. Aí nós fazemos a divisão. Trago sempre um mesmo exemplo para vocês, porque é mais fácil da gente memorizar. Salmos, por exemplo, 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, primeiro tópico. Confie nele, segundo, e ele tudo fará. Terceiro, então, nesse caso, eu tenho um texto e eu fiz a divisão do versículo do jeito que ele está. Pronto, natural. Depois, eu tenho o analítico e o sintético. Sintético eu falo com vocês em outro momento, porque nesse exemplo desse vídeo, eu vou aproveitar agora o analítico com vocês. Vamos lá, olha só. Nesse caso aqui, optamos pelo textual na sua forma analítica. E em todos os tipos de sermões, precisamos primeiramente do texto. Lógico, você não vai conseguir transmitir uma mensagem se você primeiramente não tiver esse texto. Ainda que seja temático, o tema que você vai fazer a divisão, ele precisa sair do texto, tá bom? Então vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo. Tema: Jesus se hospeda na casa de um pecador. Agora eu tenho deste lado aqui com vocês, desse esqueleto, eu chamo isso aqui de esqueleto do sermão. Esta aqui é realmente a estrutura, é isso que nós chamamos de estruturar sermão, é fazer esse esqueminha aí que está no desenho para vocês, com uma introdução, o corpo do sermão e lá embaixo a conclusão, que é a última parte. Mas volte a atenção aí para o corpo do sermão. No corpo dele está: a hospedagem foi inesperada. Estou utilizando aí para esta frase, o primeiro tópico do meu sermão, os versos 5 e 7. Está aí o texto, coloquei o texto do lado para vocês acompanharem o raciocínio. Então, no verso 5 está escrito assim, ó: e quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? A árvore em que Zaqueu havia subido. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. No meu tema, Jesus se hospeda na casa de um pecador. Esse tema que eu coloquei, ele não é obrigatório, porque eu estou com um sermão textual. Tema é obrigatório somente no temático, porque aí eu vou dividir tema, obrigatoriamente tem que ter tema primeiro. Nos demais, eu não preciso ter tema, mas ele é bom, porque você vai fazer a leitura dele primeiro, e assim as pessoas já vão ter um norte, uma noção, melhor dizendo, do que você vai tratar nessa sua fala. Então eu coloquei o tema. Só que esse tema, ele não pode ser qualquer coisa, ele não pode ser de qualquer maneira, ele tem que estar de acordo com o texto que eu li, verdade? Então, olhe lá o verso de número 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha a expressão aí, hóspede de um homem pecador. Está lá no meu tema. Jesus se hospeda na casa de um pecador. Percebam? O tema é uma parte do texto que é o meu assunto principal que eu vou abordar desse texto aí. Aí nós, seguindo para o primeiro tópico, que eu aproveitei o verso 5 e 7, está escrito: a hospedagem foi inesperada. Por quê? Ora, os versos lidos nos mostram isso. Porventura, Zaqueu estava esperando isso? Ele foi até aquele lugar, subir numa árvore para ser convidado de Jesus? Ou para que Jesus se convidasse para entrar na sua casa? De jeito nenhum, ele só foi lá para ver Jesus e queria somente ver. Olha a surpresa agora. Jesus diz: vou pousar em tua casa. Aí então a hospedagem foi inesperada. Pode ver que o tópico é coerente
com o texto. Mesma coisa o segundo. A hospedagem trouxe transformação, que é o verso de número 8, que leio. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ora, era um cobrador de impostos, está acostumado a receber, a tirar das pessoas. Agora, ele está dando, a proposta dele é repartir os seus bens com as pessoas. Olha lá, vamos repetir. Dou aos pobres metade dos meus bens. Para um cobrador de impostos tomar uma decisão desta, é porque a sua vida foi transformada. Por isso, o item 2, ou tópico 2, tem tudo a ver com o versículo 8 e com o texto também. Terceiro, nós aproveitamos o verso 9 e 10 para dizer que a hospedagem revela um grande propósito. Ora, que propósito que é este? E aí está no verso 9 e 10, tá bom? E depois nós vamos ter a conclusão. Preste bem atenção que em cada tópico desse que eu estou trabalhando com vocês, ele existe algo que está atrelado totalmente ao texto. Então, toda a minha fala aqui, seja no primeiro, no tópico 1, no tópico 2, no tópico 3, eu estou caminhando por dentro do texto. Vou colocar na tela para vocês seguir o raciocínio que eu estou apresentando. Então, o verso 5 e 7, depois o verso 8, depois o versos 9 e 10. Percebam que eu estou aproveitando todo o texto, portanto, eu tenho uma estrutura de um sermão do tipo textual, porque estou aproveitando o texto. Todos os tópicos que eu apresentei são retirados desse texto e eles têm o propósito de explicar parte por parte do texto. Uma coisa importante a observar é que a minha mensagem ela está saindo de um ponto dentro do texto que é um ponto mais fraco, depois ele se fortalece a respeito da transformação e ele vai alcançar o seu ápice com um grande propósito que é revelado. Pode perceber que no tópico, na frase do tópico, eu deixei algo em suspense. Por exemplo, um grande propósito. Que propósito que é esse? Ora, é nesse momento que eu preciso estar provocando a curiosidade dos meus ouvintes para que esse grande propósito seja apresentado. E a cada um destes é bom que a gente vá fazendo uma aplicação e provocando as pessoas a mentalmente responderem a determinadas perguntas. Por exemplo, aqui nessa nossa aula, eu quero muito que você participe comigo, que você interaja comigo aqui também. Coloque no comentário um grande propósito que foi revelado. Você quer participar comigo? Quer interagir aqui comigo? Então coloque no comentário, por favor, o grande propósito que foi revelado. Agora, preste atenção, leia bem o texto, principalmente o verso 9 e 10, para você não errar aqui na resposta, tá bom? Ou então colocar a resposta de uma forma superficial. Tente se aprofundar, tente ser bem forte no propósito, na identificação desse propósito do verso 9 e do verso 10. Cuidado que somente a leitura do versículo pode te levar a uma resposta muito superficial, tá bom? Então é necessário. Aí eu quero ver quantos de vocês vão colocar o comentário e quantos aí vão alcançar realmente o entendimento
que esse texto ele traz para nós, tá bom? Não é por acaso, é um texto extraordinário, é um texto que traz aqui para nós uma mensagem doutrinária maravilhosa, tá bom? E está culminando tudo aqui com os versículos 9 e 10, que é o ponto-chave da nossa pregação, do nosso sermão. E vejam que aqui no vídeo eu estou dando ênfase para vocês nesse terceiro tópico, que é o que eu quero exatamente que você faça e o que nós devemos fazer dentro de uma pregação. Começar de uma forma leve, depois apertar um pouquinho mais e alcançar um clímax, um ápice no nosso terceiro tópico. E se o pregador souber conduzir os seus ouvintes desde o primeiro para o segundo e levar ao terceiro, são passos que nós vamos fazer as pessoas darem durante a nossa pregação. Assim você prende atenção e leva as pessoas, esse é o papel do pregador, tá bom? Então, não se esqueça, comentário aí, quer comentar mais? Comente o primeiro, comente o segundo, mas o terceiro aí eu estou esperando de você trazer para mim no comentário qual que é o grande propósito, hein? Esse é o ponto-chave dessa pregação. Deus continue abençoando cada um de vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal, tá certo? Um abraço, que Deus continue abençoando vocês. Bons estudos.